O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Às vezes tem pessoas que ouvem essa homilia, né, que é transmitida pelo vídeo, pelo Play Canção Nova e pelo áudio também, e elas dizem assim, mas por que o padre José Augusto, ele diz que está falando para os católicos? Porque dentro da missa, o sacerdote fala para os católicos. Porque supõe-se que quem está participando da missa não é um judeu, não é um espírita, não é uma pessoa de outra religião, são os católicos. Agora, claro, né, como acabam gravando e acabam divulgando para fora, então outras pessoas também, até de outras religiões, acabam ouvindo. A homilia ela tem por finalidade a catequese, catequizar os católicos que estão participando da missa. Porque nós temos uma tendência a esquecer as coisas, né? Então o sacerdote vem para explicar. Olha, os católicos, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, por isso que eu falo, estou falando para os católicos, como agora estou falando para os católicos que estão aqui participando da missa. Tanto que a missa, ela se divide em duas partes. A mesa, são duas mesas, né? A mesa da palavra, que é essa daqui. Então, nós estamos nos alimentando da palavra de Deus.
E depois da mesa da Eucaristia, onde nós vamos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor. É simples assim. Então, estou catequizando, estou falando para os católicos. Mas se tiver outras pessoas que queiram ouvir, também não tem problema, pode ouvir. Porque às vezes a pessoa pode se aborrecer dizendo, está falando mal de mim. Não está falando mal de ninguém. Eu estou falando para as ovelhas da Igreja Católica, que é assim que nós devemos caminhar. Entendendo isso, que já é uma catequese, vamos ao Evangelho de hoje. Vocês viram ontem, desde anteontem, ou seja, desde domingo, eu estou falando para vocês, que dentro da liturgia, nesse tempo da Quaresma, nós agora estamos no 4º domingo. No 4º domingo e no 5º domingo, a igreja ela muda a forma de falar para nós católicos. Porque antes se estava falando de penitência, se estava falando que nós deveríamos amar o nosso irmão, fazer o bem aos nossos inimigos, rezar pelos inimigos, aquelas coisas mais voltadas às práticas que nós precisamos ter, que isso implica numa conversão interior. Nós precisamos mudar. Eu até fazia essa pergunta, vem cá, nessa Quaresma, o que mudou dentro de você? Senão as práticas vão ficar somente práticas externas, é preciso causar uma mudança. Então, no 4º domingo e no 5º, nós entramos naquilo que a igreja diz que é o Evangelho da Paixão. Aí o Evangelho da Paixão entra com São João, por isso que agora vocês estão vendo. As leituras agora só de São João, não vai falar de Marcos. Vai ter uma exceção na sexta-feira por causa da solenidade de São José. Depois, volta tudo ao normal. Vai ser João. Nós vamos entrar na Páscoa falando de João. Então, por que a igreja coloca e fala o Evangelho da Paixão? Porque agora nós vamos ver o motivo que as autoridades religiosas daquele tempo levaram Jesus ao julgamento e à morte. Por que mataram Jesus? Então, nós começamos a ver ontem. Ontem, Jesus curou aquele homem doente e foi num dia de sábado, aí começaram a questionar, mas você não pode fazer isso no dia de sábado. E ali eles disseram bem assim, ali João narra que começa a perseguição a Jesus. Porque Jesus curou um homem no dia de sábado. O dia de sábado, para o judeu, é o dia do descanso, é o dia do Senhor, não se pode fazer nada. Aí eu falei para vocês que Jesus fez aquele questionamento, né, que está lá em São Marcos, capítulo 3, quando ele cura o homem da mão seca. Ele diz assim, chama o homem no meio e diz assim, agora, vocês acham o quê? Que convém fazer o bem ou o mal no dia de hoje? Curar ou deixar doente? E os judeus ficaram calados. Aí Jesus ficou assim como que irado. Leiam lá no Marcos 3 que vocês vão ver. Aí Jesus chega e diz assim, fala para o homem que ele estaria curado, e realmente o homem ficou curado naquele momento. E ali eles dizem assim, agora vamos matar esse homem. Isso está em Marcos. Ontem eles falaram, agora vamos perseguir esse homem aí. Agora vejam hoje, né? A continuação. Então, Jesus agora vai começar uma discussão com essas autoridades religiosas, que é nesse capítulo 5, no capítulo 6, vai ser lá na sinagoga de Cafarnaum, quando fala da Eucaristia, e ali continua no capítulo 7, no capítulo 8, e assim por diante. A discussão agora, veja, aí Jesus agora diz assim, meu pai trabalha sempre. Portanto, também eu trabalho.
Estou dizendo que o pai descansa, né? Que Deus descansa. Jesus, não, meu pai está trabalhando sempre. Eu também trabalho. Só que essa palavra, meu pai, deu boletim de ocorrência mesmo. Foi um BO daqueles terríveis. Olha, meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Agora eles querem matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Pronto, o problema agora, a questão agora esquentou mesmo. Agora ele está blasfemando. Ele é um herético na concepção dos judeus. É heresia. Ele está dizendo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, agora tem um filho. E se ele tem um filho, ainda está se igualando, dizendo que é Deus, vamos matá-lo. Está vendo o motivo agora da morte? Por que agora eles vão bater firme? E agora é assim, tudo que Jesus falar é um questionamento? Porque agora ele está dizendo que é Deus? Está vendo por que nós vamos parar lá na quinta-feira santa? Lá no beijo de Judas, depois, e em seguida, o julgamento e a crucificação, porque agora o filho de Maria e de José está dizendo que é Deus. Olha só. Deus é só Javé. Só que Jesus sendo Deus, e isso nós católicos cremos, né? Nós acreditamos, porque Ele é Deus, e Ele disse que é Deus, é uma revelação. Então, para o judeu, eles não tinham essa revelação que lá no céu existiam 3 pessoas e que é um Deus só. Eles não sabiam que existia o Filho que foi gerado na eternidade, dentre toda a eternidade, esse Filho foi gerado. E que tem o Espírito Santo também, que procede do Pai e do Filho, e que é Deus também. Não sabia, quem revelou isso foi Jesus. Então, eles não acreditando que Jesus seja Deus, eles não vão acreditar no mistério da Santíssima Trindade. Mas nós, católicos, graças a Deus, nós cremos. Nós cremos. Então, Jesus está trazendo algo de novo. E eles não entenderam, não. Isso aqui vai ter uma implicância muito grande na história da igreja. Não dá aqui para eu dar aula de história da igreja, mas vou falar de um modo geral. Depois vocês estudem, por isso que eu estou dizendo, estudem o catecismo da igreja, estudem a tradição da igreja, o depósito da fé, para nós não ficarmos meio que perdidos. Então, está ok. Aí Jesus começa a discussão. Vocês não acreditam não, né? Então, tá bom, olha, o Pai me deu o poder de julgar. Quem nega o Pai, ou quem me nega, nega o Pai. Depois vocês vão ver ele falando isso. Então, é preciso, se acredita no Pai, o Criador de todas as coisas, precisa se acreditar no seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, e precisa se acreditar no Espírito Santo. E aqui está o dogma da Santíssima Trindade. Se você crê apenas no Pai e não crê no Filho, está perdido. Está perdido. Ainda não aconteceu a conversão. Se morre acreditando só no Pai e não acredita no Filho, que o Filho é Deus também, isso vai implicar em salvação eterna. Inferno não se salvará.
Leiam o Evangelho aqui que vocês estão vendo o que é que Jesus está dizendo. Então, vocês já deram para entender, né? Por isso que eu estou falando para os católicos. Isso aqui vai ter implicância. Então, vejam só. Existem algumas seitas por aí que elas usam a Bíblia, a Sagrada Escritura, batem nas nossas portas. Eles vão com a Bíblia na mão. Aí, quando o católico, né, vê a Bíblia na mão, pensa que é católico também. E aí eles começam a falar do Pai, de Jeová. Só que eles não acreditam que Jesus seja Deus. Nega a divindade de Jesus. Porque Jesus tem duas naturezas. Uma divina, gerado na eternidade pelo Pai, e uma natureza humana que foi gerado pela Virgem Maria. Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. Aceitar somente a divindade, isso é um perigo. É preciso acreditar na sua humanidade. Por isso que a Igreja Católica é completa, graças a Deus. Não falta nada, tem tudo, 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 tudo. É bem completa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando assim, bem, de forma bem... Então, Jesus, os judeus começaram a negar a divindade de Jesus Cristo. Tem seitas por aí que também negam a divindade de Jesus Cristo. Diz assim, que ele é um grande profeta. Nossa, é um cara iluminado. Já viu essa ideia? Ó? Jesus é um ser iluminado, mas não diz que ele é Deus. Vai perguntar se é Deus. Quando essas pessoas baterem na porta da nossa casa, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar assim, vem cá, você acredita que Jesus é Deus também? Olha, se começar a engasgar e depois querer pegar a Sagrada Escritura para ficar provando que não é bem assim, você fala assim, olha, você quer um cafezinho? Sim, você dá o cafezinho para a pessoa e diz assim, já tomou? Obrigado, eu tenho mais coisas para fazer. Por favor, pode se retirar. Porque o que você está ensinando para mim é errado. Não é isso que a Igreja Católica ensina. Então, nós não vamos ser mal educados, porque o cristão não pode ser mal educado, né? Nós somos educadíssimos. Mas a gente tem que ser até educado na maneira de dizer assim, dá uma saída aqui, porque não dá, né? E se eu falar para você que ele é Deus, você não vai acreditar também, você vai ficar querendo discutir comigo, então você fica na tua que eu fico na minha. Cada um no seu quadrado. Compreenderam aqui? Então tá bom. Isso aqui vai também parar em algumas religiões. Por exemplo, estou falando para os católicos, estou ensinando os católicos. O islamismo também. Deus é Deus, mas Jesus é um profeta muito bom. Os judeus também. Deus é Deus, mas Jesus é um cara assim que falou algumas coisas boas e fez algumas coisas boas, mas nega a divindade de Jesus. É a negação da Santíssima Trindade. E aí vocês vão vendo que, se você parte para as religiões naturais, como a Umbanda, o Candomblé, vocês vão ver lá. Jesus não é Deus, não. É Alá, Xangô, um monte de coisa aí, mas tem os orixás. Estou repetindo, estou falando para os católicos, catequizando os católicos, para os católicos não saírem da Igreja Católica e ir para lá, né? Porque não tem cabimento.
Por isso que eu estou falando dentro da missa. Eu estou aqui, como só tem católico, eu estou dizendo assim, bem no ouvido de vocês, assim, olha, eu tenho uma coisa para ensinar para vocês. Cuidado, que tem umas religiões por aí que estão querendo tirar você da Igreja Católica. E cuidado, vocês têm que ver isso, isso, isso. É isso que eu estou falando para vocês. Não estou brigando aqui, não estou falando mal de ninguém. Eu só estou dizendo para as minhas ovelhas, olha, vamos ficar no lugar onde nós estamos, hein? Não vamos sair daqui, não. Porque a coisa ficou feia ali com Jesus, com os judeus lá. Capítulo 5. Nós estamos no capítulo 5. A nossa carta magna não é a Sagrada Escritura? Está aqui. Ela está ensinando para nós. O cuidado que a gente pode ter. Jesus está dizendo, quem nega o Pai, quem nega o Filho, quem nega a divindade do Filho, mesmo dizendo que acredita no Pai, está negando a divindade do Pai. Então, olha, está negando os dois. Porque se você nega que Jesus é Deus, você está dizendo que o Pai é mentiroso. E o Pai é mentiroso? É o Pai que revelou. Lá no dia do batismo, quando João Batista estava batizando, Jesus chegou. Aí o que foi que aconteceu? João disse assim, eu não posso batizar o senhor é mais do que eu. Não, é preciso que você batize apenas para completar o que a Sagrada Escritura sempre falou, né? Aí João Batista, quando batiza, aí do céu se ouve uma voz. A voz de quem? Do Pai. Este é meu filho muito amado. Nele eu pus todo o meu amor. Lá no Monte Tabor ele acrescenta, dizendo assim, ouviu. E aí, quem foi que apareceu também? O Espírito Santo em forma de pomba, mas não é pomba. O Espírito Santo não é pomba, não, viu? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, ele apareceu, desceu, o Pai falou, o mistério da Santíssima Trindade. Nós cremos que o Pai é Deus, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus. O mistério da Santíssima Trindade, embora sejam 3 pessoas. Agora, aqui vai entrar numa questão dos protestantes. Estou falando para os católicos para não se tornarem protestantes. Porque não tem cabimento nós católicos abandonar a Igreja Católica, que tem a plenitude de todo o ensinamento da Igreja, para ficar apenas com coisas pela metade. Então, se você perguntar para um protestante, Jesus é Deus? Eles vão dizer sim. Jesus é Deus também. E você crê no Espírito Santo? Creio. Você crê no Pai? Creio. Você crê na Santíssima Trindade? Creio. Opa, é dos nossos. Mas agora, se você perguntar para ele, e você crê na Eucaristia? Eles vão dizer não. Eles não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. Está vendo aí? Pela metade também. Eu sou o pão vivo, descido do céu, Jesus falou. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim e eu nele. Farei morada. E no terceiro dia, ressuscitará. Vocês estão vendo como eu já estou falando da missa? Já entrei na missa, na noite da quinta-feira santa, antes de ele morrer. Reuniu os apóstolos, pegou o pão e disse, isto é meu corpo, pegou o vinho, isto é meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Fazer isso em memória de mim, fazer isso sempre. Paulo, na carta aos Coríntios, diz que precisamos reviver isso, atualizar o sacrifício de Jesus até que ele venha. Enquanto ele não vier, a missa não acaba. A missa tem que ser celebrada. Todo domingo a missa deve ser celebrada para o sacrifício de Jesus acontecer. E depois do sacrifício, porque o mais importante é o sacrifício, viu? E depois nós o recebemos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. Quem não come e quem não bebe, significa o quê? Olha, se Jesus diz que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. Então, quem não come, não vai ter.
Se eu não acredito na presença de Jesus, na Eucaristia, se eu tenho apenas como um simbolismo, o que é que eu vou fazer? Eu não vou acreditar nele, eu não acredito, por isso não tem missa. Por isso que nos protestantes não tem missa, tem culto. Só tem a mesa da palavra, não tem a mesa da Eucaristia. Se alimenta até da palavra, mas não se alimenta da Eucaristia. E Jesus disse que é para fazer isso. Compreenderam? Como essa palavrinha aqui, que os judeus estão dizendo, você agora está querendo dizer que você é Deus, que pai, coisa nenhuma. Está vendo? Você não é filho de Deus, não, você é um homem como nós. Está vendo como implica não acreditar na divindade de Jesus? Aí tem as religiões que acreditam no seu Deus, como eu falei recentemente numa homilia, que todo mundo é levado a acreditar em Deus, e cada um cria o seu Deus, mas esse Deus se revelou no meio dos judeus. E depois, na pessoa de Jesus Cristo, aí vem o cristianismo. Lá nos Atos dos Apóstolos fala que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Me parece que é no capítulo 5, se eu não me engano, dos Atos dos Apóstolos. Então, quem é o seguidor de Jesus Cristo? São os cristãos, são os católicos. O católico tem a plenitude porque Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra eu edificarei quem? A minha igreja. Aí no século XVI começou a surgir outras igrejas, que não são igrejas, porque a igreja é uma só. Podem dar o nome de igreja, mas não são igreja. A igreja é uma só, é a igreja católica, apostólica romana. E nessa igreja acontece o quê? O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa igreja nós cremos na Santíssima Trindade. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Estou resumindo. Nasceu da Virgem Maria, a segunda pessoa que é Jesus. Ele tem duas naturezas, uma humana e uma divina. Aqui está o completo, está tudo, não falta nada. Agora vocês veem que situação difícil nós estamos. Nessa pandemia, não estou questionando aqui os detalhes, né? Só estou dizendo o que é que a pandemia está causando, está fazendo com que nós não participemos da missa. Não participando da missa, nós vamos ficar sem a Eucaristia. Porque comunhão é presencial. Tem a espiritual? Tem a espiritual. A gente comunga, recebe Jesus no seu corpo, no seu sangue, na sua divindade. Ali, que foi transubstanciado na hora que o Pai pegou, o sacerdote trouxe o pão e o vinho como oferta. Ele impôs as mãos, epíclase. O Espírito Santo veio e ali se transformou na sua carne, no seu corpo. Sangue e carne no altar. Mas no sangue e na carne está ele, a sua divindade. Está na sua natureza humana e divina, e nós o recebemos. Depois que nós o recebemos durante o dia, nós fazemos a comunhão espiritual em alguns momentos. Porque depois de um tempo, aquela carne, aquele sangue, feita a digestão, ela desaparece e fica a parte mística, a sua divindade, na sua natureza tudo, mas aí nós fazemos a nossa comunhão espiritual durante o dia até a próxima missa. Compreenderam? Mas, claro, nesse tempo de pandemia, por causa de muitas situações, nós somos convocados, né? A quem não pode participar da missa, porque está doente, realmente pode levar o vírus para outras pessoas e até matar outras pessoas. Então, se aconselha a ficar em casa, essa pessoa isolada, até melhorar. Aí, essa pessoa que está isolada, porque está com o vírus, ela
vai assistir pela televisão e vai fazer a comunhão espiritual, mas é preciso ser presente. Por isso que os meios de comunicação, eles têm essa vantagem para isso. Nos lugares aonde o sacerdote não pode ir e não pode celebrar a missa, as pessoas participam pela televisão, mas a participação não é igual à participação presencial. É diferente. Lá você está assistindo a missa. Aqui você está dentro do mistério, você está aqui dentro, você está no Calvário, nós estamos no Calvário, o sacerdote está oferecendo. Aqui nós, se tivéssemos olhos espirituais, nós veríamos Cristo crucificado. Aqui, presente. Não dá para dar comunhão pela televisão, dá? Aí o pessoal está lá, eu daqui eu dou. Aí passa pela... Não tem como. Para comungar Jesus, é preciso estar presente. É aquele exemplo que eu falo de vez em quando, né? Imagina, o vizinho está fazendo um churrasco lá, maravilhoso, né? Você está sentindo o cheiro daquela carne, para quem gosta, né? Que tem gente que não gosta, mas pode ser um lanche lá qualquer que você gosta. E ele está transmitindo pela televisão, então você está assistindo pela televisão, aí na hora todo mundo comendo, aí você diz assim, agora eu vou comer também, fica assim. Não tem como. Não tem como. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando para que nós, católicos, não nos acostumemos com esse tempo. Não vamos nos acostumar, porque isso pode implicar numa situação de quando as coisas voltarem ao normal. Aqui, repito para vocês, não estou aqui entrando em mérito de ficar brigando com isso e com aquilo, eu estou dizendo, quando voltar ao normal, cuidado, para você não se acostumar com essa vidinha de assistir missa pela televisão, deitada no quarto e comendo pipoca. E conversando com a pessoa do lado. E criticando isso ou aquilo e falando um monte de coisa. Que isso não é participação da missa. Participação que está acontecendo aqui. Ó. Vocês estão tudo quietinho me ouvindo, tolerando essa monte de coisa na cabeça de vocês. E tem que tolerar mesmo, catequese. Vocês estão entendendo? É essa discussão que vai levar Jesus à morte. Imagine o católico que fica sem receber Jesus presencialmente aqui. O que é que vai acontecer? Vai morrer espiritualmente. Nós não podemos morrer espiritualmente. Por isso que no tempo da perseguição, missa nas catacumbas, o imperador perseguindo os cristãos para tudo quanto era lado, não podia celebrar missa pública assim para todo mundo, então celebrava em lugares, recintos separados, escondidos, as catacumbas. Mas só que quando eram encontrados, eram mortos, viu? Porque estavam indo contra as leis civis, não contra a lei divina de receber Jesus até ele voltar. Pronto. Espero que vocês sejam entendidos. E, mais uma vez, eu me orgulho de ser católico. Eu termino dizendo isso. E termino dizendo, mais uma vez, como Santa Teresa, morrerei como filho, ela dizia, como filha da igreja. Eu morrerei como filho e sacerdote da igreja, com a graça de Deus e o auxílio da Virgem Maria. Pela intercessão da Virgem Maria. A mãe da igreja e da canção nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe Maria Santíssima.